no seu televisor, na TV Galega, e na TV Galega, mesa de bar, que tem hoje a participação de Dom Rafael Biernarski, que é o bispo diocesano de Blumenau. Dom Rafael, falamos aí de Roma, o senhor esteve lá no Panteão, esteve lá como dá gato passeando naquele Coliseu, né? Sim, do Coliseu, que é uma cidade dos gatos, né? Cheio de praça. Sim, interessante. Quando eu estava lá, então, eu tinha me explicado por quê, né? Havia muitos ratos na Roma antiga, 700 a.C., todos os restos. Então tiveram a ideia de colocar gatos para poder, e aqui com isso realmente equilibrou. Então, e hoje, claro, não temos problema de ratos, até o pessoal trata, cuida, mas ele é o histórico, o motivo. Né? Agora, o senhor como padre talvez tenha tido a possibilidade de conhecer melhor do que eu. Eu fui como turista, né? Sim. Para conhecer a Capela Sistina. Eu não gostei porque os padres ficam tocando a gente. E a gente não dá nem tempo de olhar assim para analisar um pouco a pintura. Só fica vendo aquela mão estendendo para outra e vai embora. Sim, é muito importante a Capela Sistina. E ela está dentro quando você vai a Roma e vai visitar o museu, ela está dentro do caminho do museu. E o museu é muito longo, precisamos de 6, 5 horas de visita. E a multidão é enorme, então uma grande multidão que saindo do museu, passando pela Capela Sistina, a capela está sempre cheia e os que estão ali vão pedindo para sair. Realmente o senhor tem razão. Eu tive a ocasião de visitar a Capela Sistina quando não estava fechada, quando estava fechada para o grande público. E outra coisa. Aí para contemplar tudo, ver Michelangelo, a arte daquele homem. Naquele tempo não havia os andaimes, tinha que fazer de madeira, deitado. Fazia os desenhos no chão, no papel, depois ele projetava ali para cima, fazia com uma arte imensa. Não, e o senhor já pintou alguma coisa deitado? Não. Eu uma vez fui pintar o meu apartamento onde eu morava, né? Meu Deus do céu, que coisa ruim para a gente pintar o pescoço e o braço, a gente cansasse para pintar só com a brocha. Agora imagine com os detalhes né? As coisas finíssimas. Ele levou anos pintando ali, né? Sim, foi vários anos, de 1500 ali. Ele projetava no papel, depois ele fazia os riscos, depois ele ia preparando, mas a intensidade da arte deste homem, ali em Firenze, quando ele morava, ele foi aprendendo o aspecto da arte, É outra cidade maravilhosa, né? Aquela catedral a gente olha assim, parece que é tudo pintado, quando vai ver de perto é tudo mármore de cores diferentes, né? Exatamente, a riqueza da arte. Portas de bronze com alto relevo, né? Coisa maravilhosa. É uma cultura imensa, um valor imenso, histórico grande. Claro, são expressões de civilização, de religiosidade, de cultura, de valores. Ele fazia por religiosidade mesmo. Você ganhava casa e comida e ficava ali 10 anos pintando a parede. Sim, a vida deles era dedicada à arte. Exatamente. A cultura, eles tinham os valores imensos integrados na vida, na sociedade, e iam realizando através dessas obras. Aquela Santa Ceia, né, dele. Sim, lá na Santa Ceia original, ela está em Milão. Feita ali, está... Põe mural, né? Exato, muito bonita a Santa Ceia também. Mas o senhor gostou, o senhor ficou 12 anos, o senhor falou? Em Roma eu fiquei 22 anos. 22 anos. Só no Vaticano, então 6 anos em estudos e 16 anos trabalhando no Vaticano. Trabalhei 11 anos com o Papa João Paulo II e 5 anos com o Papa Bento. Ele que faleceu agora recentemente, né? O Bento não teve essa simpatia, né? Era um homem de uma cultura extraordinária, né? Ele foi arcebispo de Colônia, eu morei em Colônia, ele foi meu arcebispo lá quando eu estava em Colônia. Sim. O Ratzinger. Sim, Ratzinger, muito famoso. Ele foi o grande prefeito da Congregação do Doutrina da Fé durante o pontificado do Papa João Paulo II. E o cardeal Ratzinger é um grande teólogo. E, claro, como é que era o cardeal Ratzinger? Eu conheci ele por mais tempo como cardeal, 15 anos eu conheci ele, vivi com ele ali. Todo dia encontrava o cardeal Ratzinger. Ele é um alemão, muito tímido, muito culto, respeitoso, grandíssimo. Então esta introversão dele dá a impressão de não ter esta naturalmente uma... Eu não sei se o senhor chegou a ver um filme que fizeram aí,
dos diálogos dele com o Papa Francisco. Sim, muito, viu? Sim, muito bom aquilo, muito né? bonito. Ele foi feito ali na Castel Gandolfo. É. Esse filme, o cenário do filme está feito ali em Castel Gandolfo, realmente ali. É bonito, interessante. O filme ele tenta colocar a grande riqueza dos dois papas, a importância, os diálogos e o modo como eles foram sendo introduzidos aí. Quando 50 anos no final da guerra, meu pai foi expedicionário, eu levei meu pai à Itália, né? Para a gente andar lá onde ele teve um aniversário dele que ele teve licença, então ele foi até Roma. Sim. Aí nós almoçamos na Piazza Navona, assim, na rua, né? Sim. Atravessamos a ponte do Trevi e fomos lá para o Castel Gandolfo. Isso. Aí ele assim, bom, já que tá aqui, pai, vamos ali no Vaticano, né? Parecia perto, meu Deus do céu, porque nós caminhamos, cheguei morto de cansaço. Aí para subir na cúpula, até um pedaço a gente vai de elevador, depois teve que ser naquela estreitinha, né? Exato, quando você está em Roma, ela é grande. E chegando na Basílica do Vaticano, bom, o Vaticano, a Basílica... A praça, né? Só a praça só a praça é enorme né? ali. A Basílica atual ela é feita, inaugurada em 1570, por aí mais ou menos. A primeira Basílica foi feita por Constantino no século IV, e a Basílica atual é construída sobre a Basílica original, em 1572 mais ou menos inaugurada. E a gente pode subir então lá atrás para a torre, pelo interno por um elevador ou por escadas, e depois da cúpula do Vaticano você vai subindo, circulando. Eu fui lá em cima. Você foi também? Fui várias vezes. A vista maravilhosa lá de cima. Bonito. Lá você pode contemplar toda a cidade de Roma, os jardins do Vaticano. É bonito ali, muito bonito. É interessante, é uma experiência bonita. Quando eu estive em Roma ali, houve um terremoto lá em Assis. Eu morava lá, ao lado da Basílica do Vaticano, morava no térreo, na cúpula do Palácio da Doutrina da Fé. E naquela noite, às 2h30, então, o terremoto lá em Assis, mais ou menos lá uns 160 quilômetros. Sentiram? A gente sentia aqui. Aí fiquei olhando a cúpula, a basílica, será que desmontou? Não. Nada. A cúpula é feita com uma arte tão grande, as pedras em forma triangular, quanto mais elas trabalham, mais ela firme. Interessante. E olha quanto foi construído, né? Sim, 1500. Não é técnica moderna. Sim. É fantástica e grande aquela cúpula. Mas também o senhor vê aquelas construções dos romanos, a engenharia que eles tinham, né? Lá em Colônia, a Colônia tinha água que vinha da região do Eifel, dá uns 50 e poucos quilômetros, mas o aqueduto tinha 150 quilômetros, porque era tudo por gravidade, não tinha bomba de recalque, nada, né? Interessante, numa cidade, a água é ponto fundamental, né? Os romanos tinham uma engenharia. Primeira coisa, eles projetavam água. Os viadutos, os aquedutos são quilômetros grandíssimos. É porque tinha que ter, como é que eles procuravam, analisar para chegar, vir descendo, trazendo até chegar. Ainda encontramos hoje os aquedutos, né, originais, claro, já estão substituídos por outros meios de transporte de água, mas a engenharia dos romanos, capacidade de transportar longos quilômetros de água. Ali no sul da França, eu estive lá em Pont de Gare, não sei se você esteve lá, Não estive, não. Tem um viaduto, hoje passa automóvel, né? Mas foram os romanos que construíram para passar o aqueduto. Certo. E a gente vê assim como foi juntando o calcário que foi juntando da água passar, né? Água calcária. Sim. Né? Então tem assim, alta a água tem que passar por cima. Mas o tamanho das pedras, não sei como é que eles carregavam aquilo, né? Sim, e os romanos, daquilo que eu entendia no tempo ali, eles viviam pouco, 40, no máximo 50 anos, mas a grande potência, as técnicas que eles tinham de transportes, de cortar as grandes pedras, uma engenharia incrível que eles tinham. E o cimento, que perdeu-se a receita, depois um alemão em 1800 e pouco descobriu, parecido, mas não é igual. Né? O deles, quanto mais velho que o cimento romano, mais... firme fica. Firme. Tem sim muitas construções ainda permanecem. Claro. A gente vê as diversas, por exemplo, mesmo lá na atual Turquia, antiga Ásia, Éfeso, ali estive visitando também na atual Turquia, assim como em Roma, lá em Éfeso, por exemplo, as grandes estradas
os teatros, anfiteatros, construções originais estão ali. A Via Ápia, né? Que é aquele subterrâneo lá. Sim, ali em Roma, as estradas, as carroças aprofundavam um rego nas pedras, interessante, de tantas carroças que passavam. Isso vinha em Pompeia também, que eles tinham tipo de uma calçada, tinha um lugar para a água escorrer assim, sabe? Quando chovia muito, né? Sim, Pompeia ali perto de Nápoles, ali. Famosíssima Pompeia ali. Tem o Vesúvio ali. Destruiu tudo, né? 79. Isto, depois de Cristo ali, mais ou menos 79, 80 ali. O Vesúvio então derramou e suplantou, cobriu com as lavas a... Mas o Plínio Antigo descreveu toda a destruição de Vesúvio, né? Do mar, né? Sim, até no mar, dentro do mar. Exatamente. Hoje já fizeram as escavações, né? Então vem vai encontrando mais coisas, mais coisas. Dá para visitar as escavações originais. Herculânea e Pompeia. Vamos aos nossos comerciais e já a gente volta com o Dom Rafael Biernacki, que está hoje aqui tomando um vinho do Douro da Vinícola Rede no nosso Mesa de Bar. Sua saúde.